E assim, um ponto muito importante você falando aí, eu lembrei. A gente tem que ter mais atitude, sabe? Tem um caso também você não pode. Tem um caso que você sabe muito bem, você não pode ser um louco. O Flaviano falava muito isso, né? É empurrar bêbado e segurar louco. Exato, mas voltando um pouquinho na essência. Ó, essa é uma frase do Maluf, tá? Não existe profissional. Esse é o pior tipo de profissional que existe. Aqui só abrindo parênteses. O pior tipo de profissional que existe é o burro. É o burro. Como é que é o cara que fala? O burro proativo. O burro proativo é o pior tipo de profissional que existe. É o cara que é proativo, faz coisas que não faz parte do papel dele, mas só faz cagada. Esse é o pior tipo de profissional que tem, porque esse tipo de profissional te prejudica. Ele faz merda que lá na frente. Frear ele. E aí eu lembro lá na. Mas tem que ter atitude, tá? Só não seja o burro proativo, mas tem que ter atitude. Aí tem lá na Texid, o Wagner, logo quando eu entrei, ele me falou duas coisas que eu falei assim, meu Deus, mas enfim, eu trago até hoje. No primeiro dia de trabalho, na primeira semana de trabalho, ele reuniu comigo e falou assim, ei, Luiz Cláudio, como está indo? Como tá indo o processo, as compras? Aí eu fui e falei, eu estou aprendendo, eu estou entendendo, tudo meio que no gerúndio, sabe? Eu estou me adaptando. E ele está assim, não. Você tem que falar comigo, estou adaptado, estou na engrenagem. Ok. Não me fala que está indo, está fazendo. Você faz. Uma coisa que eu nunca esqueci. Legal. E o outro ponto que eu aprendi com ele foi o seguinte. Eu nunca vou facilitar a sua vida te falando o que você tem que fazer. Você tem que procurar saber o que você tem que fazer. É lógico que ele vai instruir. Mas exatamente falar assim, faz assim, assado, desse jeito, acolá, não. Porque as pessoas não aprendem. E, de fato, não aprendem. Porque se eu chego e falo exatamente, e falo nos detalhes o que você precisa fazer, o que vai acontecer, de novo, você vai me perguntar a mesma coisa. Então, uma coisa que eu aprendi muito com o Wagner foi o seguinte, corre atrás para poder entender. Porque você é um meio, suprimentos é um meio. Então, tem a área demandante, e tem as outras partes afins, que é fiscal, contabilidade, fiscal, financeiro, contabilidade, aqui tem a área demandante, tem a manutenção, tem todas as áreas demandantes. Então, se você não sabe, corre atrás para poder entender. E não é só entender o que você está comprando. Você precisa entender o que você está comprando, você tem que ser especialista naquilo que você está comprando. Mas você tem que entender o que você faz e o que impacta para frente e o que impacta para trás. E aí, a partir daí, quando eu comecei a entender isso, comecei a colocar isso na prática, você começa a ver que é para a vida, entendeu? Então, assim, por que eu aceitei o desafio? Porque eu tinha curiosidade de saber o que acontecia daqui para frente e o que acontecia se eu fizesse ou não fizesse para trás ou para frente. E aí me deu base para eu poder pensar numa política, num procedimento, num fluxograma. E quando você trabalha um fluxograma, quando você quebra a cabeça num fluxograma, porque fazer fluxograma não é só um desenho bonito. Porque quando você vem lá, se não, se sim, como que vai, para onde que foi, se não, volta para onde, quem que faz o quê. Quando você começa a entender, e se você sai somente daquele mundo, que é o que você faz, que é o que você está comprando ali, no meu caso, sendo comprador, sendo dentro do setor de compras, você começa a ter uma visão de um todo. E a partir do momento que você tem uma visão do todo, você consegue entender quais são as dificuldades do próximo e o que eu posso fazer no meu setor para facilitar a vida. Aí eu vou dar um outro exemplo. No BMG, advogada sensacional, Ludmila, a gente criou uma rotina de trabalho que a gente centralizou todas as contratações no setor de compras, que é o que tem que acontecer. E aí, ela ainda recebia demandas de elaboração de contratos, a não ser da área de suprimentos. Eu sentei com ela e falei assim, Lud, qual que é o seu problema? Chega demanda de tudo quanto é lado. Vamos fazer o seguinte? A partir de agora, vamos estruturar que toda demanda de elaboração de contrato referente à área de suprimentos só vai vir por mim. Na hora que alguém te entregar pedindo para elaborar um contrato, você vai falar assim, não, você já passou no compras? Ao mesmo tempo que eu estou ajudando ela a ter um canal de ida e de volta, porque o bate de cláusula junto com o fornecedor é sempre eu e ela. E eu com o fornecedor. Quando você cria esse laço, ela só tem um canal, meu setor, ou compras. E aí a vida dela facilita.
E, ao mesmo tempo, ela está facilitando a minha vida. Porque se o meu objetivo dentro da área de suprimentos é centralizar todas as compras dentro do setor de compras, ela me ajuda a trabalhar com que o cara que está querendo burlar e não passar pela área de suprimentos agora passe, porque ela não vai aceitar. Perfeito, perfeito.